Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa te abençoar mais uma vez. Estamos aqui para trazer algo ao coração dos irmãos, que eu tenho certeza há de ser relevante, de alguma forma poder acrescentar mais, ao coração dos irmãos aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem a ministrar, a ensinar aos nossos corações. Eu quero ler com os irmãos Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Mas antes disso, eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Você que ainda não é, não deixe mais para frente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe aí o seu like, o seu comentário. É muito importante para a gente, muito importante para o nosso canal. Estamos aí para abençoar vidas, e você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse canal ele é relevante, ele vai também comunicar a outras pessoas para que possam também estar participando juntamente conosco. Deus em Cristo te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Nós estamos aí, você que tem nos acompanhado, estamos falando sobre uma série sobre vida cristã, séries essa que nós temos aprendidos aí na escola dominical, no curso de ensino. São ensinos exauridos aí da palavra de Deus, aquilo que Cristo deixou para a gente, através aí dos seus apóstolos, e estamos aí para ministrar isso ao coração dos irmãos. Nós já falamos sobre a disciplina na igreja, falamos sobre como vencer a tentação, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante também, sobre o batismo nas águas. Um assunto muito importante, que precisa ser enfocado, no seio da congregação, a importância do batismo, de maneira bíblica, aquilo que a Bíblia tem a ensinar para nós sobre o batismo, E nós vamos ver isso aqui em Marcos capítulo 16, Marcos 16, o versículo 16, e mais uma vez eu quero, indicar para você, o Novo Testamento Interlinear, de Valdir Carvalho Luz, da editora Hagios, o Novo Testamento em grego interlinear, muito importante para você que é estudante da Palavra de Deus, eu gosto muito dele. Marcos 16 diz assim: o que creu e que foi batizado será salvo, ou, porém, que não creu será condenado. É basicamente, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. E a Bíblia trata sobre duas ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma delas é o batismo, a outra é a ceia. Mas hoje vamos falar, nos ater sobre o batismo nas águas. Isso é muito importante para a gente. No ensino da Bíblia nós encontramos duas ordenanças dadas por Jesus Cristo à sua igreja. E esse é um assunto muito importante, pois faz parte dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, que é a doutrina dos batismos. Isso mesmo, está no plural. Leia lá, doutrina dos batismos. Isso está lá em Hebreus capítulo 6, fala sobre a doutrina dos batismos. Quem sabe em outro vídeo, outra oportunidade, nós podemos falar melhor sobre os várias formas de batismos que nós temos. Entende-se por ordenança de Cristo, são aquelas ordens dadas por ele à sua igreja, para quê? Para ministrar os dois ritos sagrados instituídos e ordenados por Cristo, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Ceia do Senhor, não santa ceia, mas ceia do Senhor. Ambos expressam que simbolicamente, de modo visível, o sepultamento e a ressurreição em Cristo, e a ceia do Senhor, que é a memória de Cristo na sua morte, que é um memorial. Os salvos a quem são ministrados esses ritos se expressam com a sua aceitação, o seu amor a Cristo e automaticamente aí a sua fé na palavra de Deus. As ordens de Jesus sobre o batismo e a ceia do Senhor, elas foram dadas de modo muito claro,
né? Jesus, né, lá em Mateus capítulo 28, ele diz que batizando-os o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a respeito da ceia, ele mesmo disse, né? Tomai, comei e beber dele todos, né? E ainda, né, fazer isto que em memória de mim, como o apóstolo Paulo muito bem expressou lá em 1 Coríntios capítulo 11. E essas ordenanças, meus irmãos, não são meramente símbolos vazios, que nada tem a ver com a nossa vida espiritual, né? Como alguns, né, de doutrina acomodada proclamam por aí, né? A observância delas é indispensável, né, e obrigatória. Por isso deve ser o que todos os tempos ser praticada pelos verdadeiros e genuínos cristãos em Cristo Jesus. O batismo nas águas e a ceia do Senhor são ordenanças e não sacramentos, né? Existe uma interpretação que atribui o batismo e a ceia do Senhor um valor quase mágico, né? E por isso, né, os chama de sacramento. E essa palavra significa um elemento que transmite graça àqueles que por ele a quem forem por eles ministrados, né? E convém observar que a palavra sacramento não se acha em nenhum lugar na Bíblia Sagrada, mas é uma expressão criada pelos próprios teólogos, né? Principalmente os teólogos católicos, né? Nem o batismo nem a ceia são sacramentos, mas sim ordenanças de Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? O ensino da Bíblia é bem claro, no sentido de que nenhum desses dois atos transmite a graça de Deus a alguém, né? Pois não são ministrados para que por meio deles a pessoa possa receber ou que, né, as pessoas que recebam eles sejam salvas de alguma maneira, né? Uma vez que destinados exclusivamente aos que já foram salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então não é para ser salvo, mas é ministrado àquelas pessoas que primeiro creram, foram salvos por Jesus, então automaticamente elas observam esses dois, né, essas duas ordenanças do Senhor Jesus. Além disso, convém observar também que Deus jamais entregou aos homens meios visíveis que pudessem ser usados por um homem para transmitir a graça divina a outro homem, né? A graça de Deus ela vem somente por Cristo Jesus e pela fé no seu sangue, como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, né? E também lá na carta de Paulo, também a 2 Timóteo, né? Vamos falar um pouco sobre o batismo nas águas como, né, uma ordenança de Deus, né? O primeiro ponto que a gente tem aqui é que, embora o ensino da Bíblia, né, sobre o batismo seja bem claro, tem havido hoje em dia, né, quase 2000 anos de história aí, 2000 anos de teologia, através dos tempos, muitas controvérsias teológicas sobre essa doutrina, né? Existem muitas maneiras diferentes de praticar o batismo. E a finalidade desse estudo, desse vídeo nosso, é simplesmente o que? Observar os pontos principais da doutrina bíblica sobre o batismo nas águas. E o primeiro ponto interessante que nós temos é que o batismo ele foi ordenado por Cristo. Isso deve ficar guardado no nosso coração, na nossa mente, porque foi ele que mandou que seus discípulos batizassem nas águas. Os discípulos saíram, pregaram por toda parte, batizavam em cumprimento da ordem recebida. Um segundo ponto muito interessante também, subponto, é que uma ordem dada pelo Senhor é realmente para ser cumprida, né? Uma ordem dada pelo Senhor Jesus é realmente para ser cumprida, pois a falta de obediência, né, significa rejeição ao conselho de Deus. Então todo aquele que ama o Senhor, ele prova o seu amor o quê? Obedecendo a sua palavra. Pois nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando obedeceis o quê? Os meus mandamentos. A salvação, ela nos liberta até das tradições recebidas dos nossos antepassados, nossos pais, né? E graças a Deus por isso, não é verdade? Uma outra coisa interessante também é a maneira, né, que deve ser praticado o batismo. O batismo deve ser praticado como foi nos dias dos apóstolos, né? Como era nos dias dos apóstolos. Uma coisa interessante é que os que eram aceitos para serem batizados nos dias apostólicos, né, se batizavam o quê? Pessoas que já haviam se arrependido. Batizavam-se pessoas, né, que de bom grado recebiam a palavra. Batizavam-se os que criam realmente no sacrifício de Jesus Cristo, né,
que era ministrado por meio da palavra de Deus, eles criam isso por meio da pregação do Evangelho, né? Batizava os crentes, né, que muitas vezes já eram até mesmo batizados com o Espírito Santo, né? Não é uma regra, né? E batizavam-se o quê? Pessoas que até mesmo já eram discípulos, né? Então observamos assim que não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo de crianças recém-nascidas, né? Quando se fala de batismo de famílias, não se altera aquilo que acima foi mencionado, pois as famílias cujo batismo a Bíblia era composta de pessoas já conscientizadas sobre o que faziam. A gente vê, por exemplo, a família do carcereiro, né, lá em Atos capítulo 16. A Bíblia diz que o carcereiro, na sua crença em Deus, alegrou-se ele com toda a sua família. Nós temos também a respeito da família de Crispo, né? Crispo, que diz, né? Diz que Crispo ele creu no Senhor com toda a sua casa. Isso está lá em Atos capítulo 18, né? Na família de Cornélio, foram todos batizados com o Espírito Santo antes mesmo do batismo nas águas. Isso está lá em Atos capítulo 10, né? A gente vê também sobre a família de Estefanas, né? A Bíblia não esclarece qual era a sua situação, qual era a situação de cada membro, né? Mas Paulo escreveu a respeito, né, dizendo que eles se dedicavam ao serviço dos santos. E sobre o batismo pelos mortos, né, 1 Coríntios capítulo 15, trata-se de uma heresia que havia no tempo do apóstolo Paulo, né, quando Paulo defendia a verdade da ressurreição de Cristo contra os que contestavam, né, ele mostrou como um exemplo que até aqueles que em outros pontos doutrinários estavam errados acreditavam na ressurreição, né. Um outro ponto importante também para a gente é como eram batizados os crentes nos dias apostólicos, né? Há muita controvérsia, muita pergunta. A gente vai tentar ser o mais simples possível aqui, né, no nosso vídeo, né, ser mais objetivo. É o que os candidatos eles eram imersos nas águas, né? A Bíblia diz sobre o batismo do eunuco, né? E desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou, e quando saíram da água, né? Sobre o batismo de Jesus diz que ele, depois do seu batismo, saiu da água, né? Então batizava-se em Enom, porque ali havia o que? Muitas águas, né? E não houve problema, como alguns afirmam, de terem sido batizados, né, os 3.000 convertidos no mesmo dia de Pentecostes em Jerusalém, porque nessa cidade havia o que? 5 grandes reservatórios de água, né, entre os quais tem ali o tanque de Betesda, que media, né, entre, né, 360 por 30 por 70 pés. Então, bem grande, dá para batizar esse pessoal todo ali. Uma outra coisa interessante também é que eram batizados o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E essa ordem de Jesus jamais foi abrogada. Portanto, ninguém tem o direito de quê? De desprezá-la ou mesmo de alterar sua significação. Nós podemos afirmar, como que se lê lá em Atos capítulo 2, né, em que os apóstolos batizavam apenas o quê? Em nome de Jesus, estando por isso, né, a mencionada ordem sem efeito, né? E essas passagens significam apenas que os discípulos batizavam o quê? Autorizados por Jesus, né, seguindo essa regra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram enviados o quê? Da parte de Cristo para servir. Então os apóstolos faziam tudo em nome de quem? Em nome de Jesus. Pregavam em nome de Jesus, curavam em nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus, né? Disciplinavam em nome de Jesus, né? Tudo isso o quê? Em nome de Jesus. Então a gente vê aí a autoridade do nome de Jesus em tudo que deve ser feito, né? E assim, quando os batizavam, faziam isso também em nome de Jesus. Porém, no ato de imergir o candidato, eles o batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem dada aí pelo Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E quando era ministrado o batismo, nos dias dos apóstolos, a gente observa que nos dias apostólicos o batismo era sempre ministrado após a experiência da salvação, e nunca antes, né? Ninguém era batizado para ser salvo, mas porque já era salvo, já havia recebido a salvação em Cristo Jesus, por meio da pregação do Evangelho, né? Então o batismo ele é um ato sagrado que simbolizava o que? Simboliza, né, o sepultamento da velha natureza, né, como está lá em Romanos capítulo 6. A palavra sepultamento subentende o fato de que antes de alguém ser sepultado, tenha antes o que? Morrido primeiramente, não é verdade? Então também se compreende pela lógica que o tempo entre a morte e o sepultamento, isto é, o batismo, ele não deve ser muito extenso, não é verdade?
Um outro ponto interessante também é o significado do batismo, né? O que ele carrega em si, né? O batismo é um símbolo da nossa identificação com o quê? Com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Cristo Jesus. Então, o batismo, né, ele é um símbolo da nossa identificação com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Jesus, né? Assim como Jesus morreu, nós também morremos para o mundo, né? Somos sepultados pelo batismo, que para junto com eles ressuscitar para viver o que? Como diz em Romanos capítulo 6, em novidade de vida, né? O batismo é também um ato que confessamos a nossa fé em Jesus, né? Pois pela fé nós morremos para o mundo, né? Para inteiramente o que? Pertencermos a Jesus. O batismo se torna para o crente um verdadeiro limite, o que? Entre o reino de Deus e o mundo, né? Como o mar vermelho ficou como limite entre a terra e a escravidão do Egito e a nova vida, o caminho de Canaã. A gente vê que no meio ali estava o que? O batismo em águas, na verdade. Outra coisa interessante também é que o batismo representa também o que? Uma obediência. Jesus mandou e nós queremos obedecer. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Em tudo ele é o nosso exemplo, né? Ele foi batizado que para cumprir toda a justiça de Deus, né? Quando ele é batizado ali por João, que tentava não persuadi-lo, né? Jesus diz, não, convém que cumpramos toda a justiça de Deus, né? E nós também queremos o quê? Seguir as pisadas do nosso mestre Jesus. O batismo ele é um caminho da bênção. O batismo né, é um ato em que Jesus opera na vida daquele que se submete a ele, abençoando, confirmando o que é a sua fé na palavra, né? Não é como alguns afirmam, um ato mágico que só por ser ministrado traz efeitos para a vida espiritual. Não é bem isso, não é isso que carrega o ato do batismo, né? A salvação ela é um dom de Deus, né? Mas pelo batismo Deus ele proporciona ricas bênçãos que aperfeiçoam a salvação recebida, né? A gente tem algumas bênçãos, né, que acompanham o batismo, né? Por exemplo, você tem o batismo, ele agrada a Deus, né? E é sempre maravilhoso quando é possível fazer algo que agrade a Deus, né? Mas é muito fácil fazer o que desagrada a Deus, mas aquilo que agrada a Deus, né, muita dificuldade nós fazemos, mas o batismo é algo que agrada a Deus, então é sempre bom, né, e maravilhoso quando é possível fazer algo que agrada a Deus, né? O batismo também, ele, né, por identificar o batizando com Cristo, ele aprofunda o que é a vida espiritual e constitui o que? Uma força para a nossa santificação, né? E por meio do batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, né? Sua igreja mística, universal. Pois somos batizados o que? Em Cristo Jesus, né? Em Cristo ele é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz que nós somos batizados no mesmo Espírito, no Espírito formando o quê? Um corpo. Então somos o corpo de Jesus, que é a cabeça. Então isso é uma grande bênção. Por isso a importância de batizarmos, de passarmos pelas águas, a importância do batismo ser ministrado de maneira bíblica e eficaz na comunidade. E Deus prometeu aos que foram batizados o quê? O dom do Espírito Santo, né? Mas acontece que muitas vezes os batizados já são batizados com o Espírito Santo antes mesmo de serem batizados em água. No entanto, quem ainda não é, ele pode aí receber essa promessa, né? Então a gente fica por aqui, né? Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma maneira tremenda e especial, né? É simples, né? O objetivo é a gente falar sobre isso. Você que está há muito tempo na igreja e ainda não passou pelas águas, né? Não perca tempo, né? Procure já a sua liderança, procure já o pastor da igreja, né? A pessoa que tem a sua confiança, e diga que você quer se batizar, quer passar pelas águas, né? Quer fazer tudo direitinho, quer cumprir todo o protocolo, aquilo que Jesus deixou determinado, né? E também, logo após batizado, você tem a oportunidade de poder participar da ceia do Senhor, né? Então seja um membro do corpo de Cristo completo, né? Que Deus em Cristo possa te abençoar tremendamente em nome de Jesus, né? Vai ser rápido o nosso vídeo de hoje, né? Deus te abençoe tremendamente, né? Continua aí com a gente, né? Compartilhando os nossos vídeos, né? Falando para mais pessoas, trazendo mais pessoas. Você que ainda não é, né, inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixe o seu comentário aí pra gente,
né? Deixe aí o seu like, né? O seu comentário, né? O seu joinha aí. Ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações aí. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus possa te abençoar e nos abençoar tremendamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então falamos um pouco aí sobre a importância do batismo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. É o desejo do meu coração. Em nome do Senhor Jesus, fique em paz. E até o nosso próximo encontro, aqui mesmo, no nosso canal, em nome de Jesus. Deus te abençoe tremendamente.